Ester, capítulo 6, versículo 1. Diz assim o texto: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigta e Teres, dois eunucos do rei, do guarda da porta, e que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está ao pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E você diz amém. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai das luzes, te exaltamos. Espírito de Deus, te engrandecemos. Fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra, porque a tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas e te louvaremos. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a tua voz. Cerca as nossas vidas nessa noite com o poder da essência da tua glória e que nós possamos nos concentrar na tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu preciso agora de toda a sua atenção voltada à palavra dessa noite. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com a igreja, porém eu preciso de toda a sua atenção voltada ao texto nessa noite. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O tema que Deus colocou ao meu coração para a mensagem desta noite é o seguinte tema: atenção, Mardoqueu, a humilhação acabou hoje. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: atenção, Mardoqueu, a humilhação acaba hoje. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai bradar bem forte o tema da mensagem dessa noite, dizendo: atenção, Mardoqueu, a humilhação acaba hoje. 1, 2, 3. Ok. Já na introdução nós podemos destacar que existem momentos na nossa vida em que nós passamos e existem momentos diversos que enfrentamos, como podemos frisar, humilhações, perseguições, calúnias, afrontas, pois o inimigo de nossas almas quer de todas as formas, de todas as maneiras, nos parar, nos destruir. Mas é preciso lembrar das palavras de Jesus em relação a tudo isso que nós estamos frisando nessa noite. Nós vivenciamos dias na terra que são dias maus. E diante a tantos acontecimentos da atualidade, algumas questões nós começamos a compreender e entender a dimensão que Deus trabalha para com o homem. E nós podemos concluir de que não existe um homem na terra, escute isso, não existe um homem na terra que nunca pecou. E eu vou mais além. Não existe um homem na terra que nunca vai pecar. Repita assim comigo: todos nós, um dia pecamos, erramos, diga, falhamos. Agora, por que é que Deus permite isso acontecer?
Porque Deus tira o homem lá do multu, da lama, da escravidão, e coloca ele no meio dos príncipes e princesas. Mas muitos, em tempos depois, se esquecem de tudo que Deus fez. Outrora pecador, agora servo. E por ser servo, começa a querer pisar aquele que ainda é alguém que está pecando. O propósito de Deus na vida do homem é sempre honrar os seus, é sempre abençoar os seus, é sempre erguer os seus. Mas nós vivemos uma época em que muitos estão mais preocupados em levantar aquele que caiu, mas voltados para derrubar aquele que está de pé. Nós vivemos uma época em que Deus tem abençoado a muitos, mas isso requer a nossa atenção, como nós vamos lidar com as bênçãos depositadas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porque em momentos nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, e o Senhor confiou a nós uma responsabilidade. Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, e Ele escreveu uma nova história para nós. Porém, eu já quero antecipar a introdução dessa mensagem, dizendo a cada um de nós que estamos aqui, e aqueles que serão alcançados por esta palavra através das redes sociais, de que Deus é Ele quem exalta, mas Ele é o mesmo que também Ele pode abater. Então, quando Deus nos abençoar, de forma que nós chegamos a um certo patamar, em que nós olhamos para nós e pensamos, Deus tem me abençoado, Deus tem feito coisas grandes na minha vida, Deus tem suprido as minhas necessidades, aquilo que eu não pensava Ele me deu, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Nós podemos crescer, nós podemos prosperar, nós podemos ser honrados por Deus, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar humilhar a ninguém. Eu costumo frisar que existe duas etapas na vida do homem que você vai conhecer quem realmente ele é. A primeira etapa é quando você dá uma responsabilidade para alguém. Quando você coloca uma responsabilidade a mais em alguém, você conhece a pessoa a partir daí. Porque muitos, quando têm uma responsabilidade menor, ele é uma coisa. Quando ele recebe uma responsabilidade maior, ele se acha maior e melhor do que os outros. O segundo patamar é quando você tira a responsabilidade de alguém. Ele deixa de ser quem ele era. Porque ele acha que para ter uma responsabilidade, ele tem que estar em um lugar de destaque. E as coisas de Deus não funcionam assim. Nós temos que ser o que nós somos, tendo ou não tendo, usufruindo ou não usufruindo. É um caráter expresso diante de nós, que reflete a glória de Deus. Isso vai transmitir àqueles que estão em nossa volta. Então nós temos que manter o nosso posicionamento diante de Deus, aconteça o que acontecer. Já ouviu dizer aquele ditado que diz assim: trate as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser? Tem gente que trata com ignorância e quer ser tratado com amor. Tem gente que trata com arrogância e quer ser tratado com carinho. A forma que você transmite é o que você vai colher para si, é o que vai refletir sobre si. Se você for ignorante com alguém, não queira que a pessoa te entregue flores, porque isso não vai acontecer. Se você é bruto com alguém, não espere um te amo, porque isso não vai acontecer. Diga assim para o seu irmão e para a sua irmã: é preciso entender que a honra, ela vem, mas não precisamos humilhar a ninguém. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu quero com muita simplicidade compartilhar com os irmãos a profundidade desse texto.
Porque a Bíblia está se referindo acerca de um homem por nome Mardoqueu. Preste atenção. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um simples judeu. Quem era Mardoqueu? Tio da rainha Esté. Quem era a rainha Esté? Rainha do rei Assuero. Embora Mardoqueu era tio da rainha Esté, Esté estava dentro do palácio. Aonde Esté estava? Mas Mardoqueu estava do lado de fora do palácio. Esté sentava, olhe para cá, em poltronas de rainha. Mardoqueu sentava na porta do palácio. Esté entrava no palácio, mas Mardoqueu não podia entrar, mas ele era tio de Esté. Mas eu compreendo que as coisas acontecem no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então preste atenção. Agora nós temos que destacar quem era Amã. Amã era o maior príncipe do palácio do rei Assuero. Embora tinha outros príncipes, mas Assuero, ou Amã, estava acima de todos os demais. Irmão, me ajude a pregar. De todos os demais príncipes. Então vou repetir. Existiam outros príncipes no palácio do rei Assuero. Porém, Amã estava acima dos demais príncipes. E cada vez que o rei lhe dava mais autoridade, mais exaltado ele ficava. Quanto mais Assuero lhe dava responsabilidades, mais queridinho do rei ele se achava. Diga assim para o seu irmão: conhece alguém assim? Pode ser no teu trabalho. Quanto mais próximo do teu patrão, mais quer pisar os outros. Eu não vou generalizar, que tem pessoas que é obediente ao patrão. Ele faz por onde? Ele obedece, ele é submisso. Mas tem gente que quer crescer pisando os outros. Isso não vai funcionar. Isso não pode acontecer. Já viu que tem até parente da gente que quando compra o carro do ano, ele quer humilhar você. Ele chega, ele faz questão de ir na sua casa para mostrar o carro, e além de mostrar o carro, ele ainda olha para você e diz: o meu é melhor do que o seu. Porque ele não se contenta só em ter e ser. Ele tem que diminuir alguém para ele se achar bem. Um ponto que nós precisamos compreender é que para nos sentirmos bem e confortável, não precisamos diminuir ninguém. Não existe ninguém maior e nem menor, não existe ninguém melhor ou pior do que alguém. Todos nós em vida terrena estamos aqui como peregrinos, apenas de passagem, para cumprir o propósito a qual Deus a nós confiou. Aleluia! Mas isso entrou no coração de Amã, isso contaminou o entendimento de Amã. A ponto de que aonde Amã ia, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. Sendo que na época, segundo a tradição, só deveriam se curvar diante do rei. Mas o rei Assuero tinha tanta humildade e temor a Deus que nem isso ele usufruía. Ele entendia, embora no livro de Esté você não vai ver destacar a respeito do nome de Deus, mas nós vemos em cada detalhe a perfeição, o cuidado, o zelo, o agir de Deus para com os seus escolhidos, os seus servos, aqueles que faziam conforme o seu querer, a sua vontade, os seus princípios. Então a Bíblia diz que Amã, ele queria ser maior e melhor do que os demais. E todas as vezes que Amã saía do palácio, tinha alguém que estava... Olha para cá, me ajude a pregar. Todas as vezes que Amã saía do palácio, tinha alguém sentado à porta do palácio, do lado de fora do palácio. Quem era esse? E quando Amã passava e ele olhava para Mardoqueu, ele levantava o seu ego,
levantava a sua estrutura, o seu posicionamento de orgulho e de soberba, e olhava e dizia a Mardoqueu: se prostra diante de mim. Porém, Mardoqueu entendia de que ele não deveria se curvar, se prostrar diante dos homens. Repita assim comigo: se prostrar, se curvar somente diante de Deus. Então olha aqui para mim, que tem de gente se curvando diante do problema, se curvando diante da luta, se curvando diante da adversidade, se curvando diante do gigante, se curvando diante da serpente. Serpente não é para você se curvar sobre ela, serpente é para ficar debaixo dos teus. Olha aqui para mim, serpente é para ficar debaixo dos teus. Então, por várias vezes isso aconteceu. E cada vez que isso acontecia, mais o coração de Amã se endurecia e mais furioso ele ficava. Até que certa feita, ocorrendo isso, os servos de Amã e a esposa de Amã olha para Amã e diz assim: Amã, faz o seguinte, já que ele não quer se curvar diante de ti, faça uma forca de 15 côvados e enforca esse tal judeu Mardoqueu. Conversa com o rei Assuero, convence ele a enforcar esse tal judeu Mardoqueu. Segundo a tradição da época, as forcas não eram com 15 côvados. Qual é a metade de 15? 7,5. Era de 7,5. Mas a ideia era: faz dobrado. Porque se é de 7,5, como ele se acha duro na queda, não quer se curvar, não quer se prostrar, faz de 15. E a morte dele vai ser mais rápido. Quando a mãe escuta aquilo ali, olha aqui para mim, imediatamente ele acende no seu coração e já dá ordem aos servos para construir a forca. Repita assim comigo: a ordem foi dada para construir a forca. Agora repita assim comigo: a forca já estava pronta. Agora olha aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, estão me vendo aqui agora, estão acompanhando esta mensagem agora, que a tua forca já está pronta em algum lugar. A nossa forca já está pronta em algum lugar. Mas você vai entender que quem vai ser enforcado nessa forca não é eu e nem você. Quem vai ser enforcado nessa forca é aquele mesmo que construiu a forca. Porque as mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão, essas promessas vêm de geração em geração, a minha e a tua descendência. Abençoarei os que te, mas amaldiçoarei os que te. É promessa de Deus para a nossa vida. Vocês entenderem a profundidade do texto, a Bíblia diz que tempos anteriores ao texto que nós lemos, tinha dois homens, dois camaradas, estavam tramando tirar a vida do rei Assuero. Quem eram estes dois homens? Bigta e Teres. Quem era Bigta e Teres? Dois eunucos do rei Assuero. Esses dois agora estão tramando tirar, ceifar a vida do rei Assuero, até que Mardoqueu escuta o projeto para ceifar a vida do rei Assuero.
E a Bíblia diz que Amã sabe, Mardoqueu, sabendo do plano, do projeto, ele vai até os soldados de Assuero e alerta eles dizendo: planos de morte contra o rei Assuero estão sendo colocados em prática. E quem está colocando esse plano em prática? Bigta e Teres, os dois eunucos do rei, do próprio rei Assuero. Quando a notícia chega aos soldados, automaticamente o escriba, repita comigo, o escriba, pega o livro das crônicas ou o livro das memórias e escreve e registra lá o ocorrido. Porque o livro das crônicas ficava fechado e só era aberto em duas ocasiões. Primeira ocasião, quando alguém cometia alguma coisa contra ou a favor do rei Assuero, o escriba escrevia: data tal, fulano de tal, Bigta e Teres, os dois eunucos do rei, intentaram contra a vida do rei Assuero, tentando ceifar a sua vida, vírgula, porém, neste mesmo dia, o judeu Mardoqueu, que todos os dias se põe sentado à porta do palácio, aquele mesmo que tem a quem diga que ele esmola para sobreviver, aquele que não tem nem sequer um teto para morar, mas mantém a sua fidelidade, sua estima, confiança em Deus. Ele escutou a trama que estava feita, selada, decretada entre Bigta e Teres para destruir o rei Assuero, e o mesmo alertou a guarda principal pela segurança do rei, afirmando que intentariam contra a vida do rei Assuero. Porém, graças a este Mardoqueu judeu, a vida do rei foi preservada e o plano de Bigta e Teres foi interrompido, graças a este tal judeu Mardoqueu, ponto final, e as crônicas eram fechadas. A segunda hipótese de ser aberta era somente com a ordem e a petição do rei. Se o rei dissesse: escriba, lê para mim as crônicas, ele tinha que abrir as crônicas e ler para ele. Mas se ele não pedisse para abrir e ler, não seria aberto. Então passa-se os tempos vão se passando, e o livro das memórias, das crônicas está, me ajude a pregar, está fechado. Eu imagino que conforme o tempo ia passando e as crônicas estando fechadas, Satanás olhava a antiga serpente e dizia: acabou. O rei não tem motivo, não tem causa para lembrar do que está escrito lá, porque de alguma forma não chegou aos ouvidos do rei Assuero o que aconteceu contra a vida dele. Mas não sabia ele que o Deus da Bíblia tem memória limpa, é especialista em se lembrar dos seus. Tão verdade é que a Bíblia diz que quando Jesus estava pregado no madeiro, e um dos ladrões olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não deixou para depois, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. E a Bíblia diz que o rei Assuero agora vai dormir, vai deitar para dormir no palácio. Só que o texto destaca que naquela mesma noite fugiu, repita comigo, fugiu o sono. Já viu o sono fugir? Tem gente que destaca dizendo: eu perdi o sono, eu fiquei sem sono. Mas naquele dia fugiu. E quem foge dá trabalho para achar. O sono do rei fugiu. Quem permitiu acontecer isso foi Deus. E quando o sono do rei foge e ele não consegue dormir, e o sono não vem, fugiu dele o sono, então o rei manda trazer o livro das crônicas. Porque o rei entendeu: se eu estou sem sono, se eu não estou conseguindo dormir, é porque alguma coisa aconteceu. E ele chama o escriba para ler a ele as crônicas,
E quando ele começou a ler as crônicas, versículo 2, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigta e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de quem procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E olha a resposta. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Em outras palavras, o que foi feito para recompensar este homem por ter poupado a minha própria vida? Resposta: não foi feito. Quando eles respondem ao rei dizendo: não foi feito nada, alguém está no palácio, interior do palácio. E quem era este alguém? Amã. E o rei pergunta: quem está no pátio exterior do palácio? E eles respondem: Amã, príncipe do teu palácio. Naquele momento Assuero olha para os servos, para os soldados e diz: mande que Amã venha e se apresente até... Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Fica ligado na mensagem. Eles vão lá e diz: Amã, o rei está te chamando. Quando Amã escuta que o rei estava chamando ele, pastor Hinaldo, imagino Amã já se preparando. Só pode ser honra para mim, só pode ser benefícios para mim. Só que eu, Amã, vou preparar o ensejo, vou aproveitar o momento, vou aproveitar o ensejo e vou apresentar ao rei Assuero o projeto que eu arquitetei para matar enforcado o judeu Mardoqueu, porque a forca já está. Então Amã vai, se apresenta diante do rei. E o rei olhando para Amã, e o rei olhando para Amã, ele disse assim: Amã, eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim, meu senhor, faça. O que você acha? Que honra, que benefícios que você acha que o rei poderia fazer na vida de um homem a quem o rei deseja honrar, por ter zelado em preservar a vida do próprio rei? Naquele instante, Amã, com seu egoísmo, com sua soberba, com seu orgulho em seu coração, com a ira no seu entendimento, ele pensa consigo mesmo: a quem o rei desejaria honrar, senão eu, o número 1 do seu palácio, o mais próximo do rei Assuero, o mais queridinho, o mais achegado do rei Assuero. Amã pensava consigo mesmo: Denis, é agora. A minha honra está chegando agora, e depois que eu falar para ele o que ele deve fazer, vai ser o momento de eu apresentar a ele e dizer que a forca já está pronta. Então Amã, olhando para o rei, ele disse: bem, rei, eu acho que o senhor deve pegar as vestes reais que o próprio rei costuma usar. Ok. Aí o rei vai anotando as vestes que o rei costuma usar. Que mais? Pegar este homem e montar ele em cima do cavalo real que o rei costuma montar. Ok. Montar sobre o cavalo real que o rei costuma montar. Que mais? Pegar este homem e colocar em sua cabeça uma coroa real como ato de honra. Ok. Colocar sobre a cabeça deste homem uma coroa de honra. Ok. Que mais?
Observação, rei. Observação, rei. O que foi? Só relembrando que quem deve pegar o homem, vestir as roupas do homem, colocar ele em cima do cavalo, colocar a coroa na cabeça dele, tem que ser pelo menos um dos maiores príncipes do seu palácio. Porque a mãe estava querendo dizer assim: eu não aceito que nenhum subordinado, nenhum soldado coloque a coroa na minha cabeça, me vista com as roupas do rei, me coloque sobre o cavalo do rei. Não, eu quero que pelo menos um dos príncipes que estão juntamente comigo na autoridade maior, para não se sentir diminuído, para não se sentir pequeno, para se sentir o grande. Já viu que tem gente que morre, mas não pede ajuda de ninguém? Já viu? Já viu que tem gente que come farinha todo dia, mas não tem humildade para pedir ajuda do vizinho? Já viu que tem gente que é assim? Já viu que tem gente que diz assim: eu morro de fome, mas eu não vou me prostrar, eu não vou me humilhar para pedir ajuda para ninguém, porque eu sou assim, esse é meu jeito. Está cheio de gente passando. Isso não é se humilhar, isso é ter humildade. Porque ninguém é suficiente demais para dizer que não precisa de ninguém. Eu preciso de você e você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. Olha. Sabia que tem gente que sai da Santa Maria de pé pro Gama? Diz: eu vou de pé, mas eu não vou pedir a passagem pro meu parente. Eu vou de pé, mas eu não vou pedir a passagem pro irmão. Tem que ter humildade para entender os projetos de Deus. Olha aqui para mim, deixa eu concluir. E quando ele diz ao rei, um dos príncipes, para fazer tudo isso, e o que mais, rei? Aí, rei, o senhor deve pegar este príncipe, que vai vestir ele, que vai colocar ele em cima do cavalo, que vai colocar a coroa em sua cabeça. Esse mesmo príncipe tem que pegar nas rédeas do cavalo, com este homem montado em cima, e ir sobre as ruas da cidade, sobre Suzã capital, gritando para todos os moradores ouvir, dizendo: assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. Olha aqui para mim. Quando o rei termina de anotar, o rei olha para a mãe e disse: Amã, pois não, meu senhor, teu servo. Sim, Amã, entendi. E depois eu tenho algo para falar para o senhor, que está preparado? Sim, Amã, mas eu quero que você se apressa. Em outras palavras, eu quero que você não perca tempo, que você seja rápido. Para que, rei? Para você mesmo, fazer o quê? Ir lá na porta do palácio. Tem um homem sentado na porta. Tem gente que diz que ele se esmola para sobreviver, mas hoje vai ser diferente. Você, Amã, vai chamar ele, o nome dele é Mardoqueu, vai vestir sobre ele as vestes reais que o rei costuma vestir, vai colocar ele no cavalo que o rei costuma montar, vai colocar a coroa real na cabeça dele, e tu mesmo, Amã, vai puxar as rédeas do cavalo sobre a cidade, apregoando em alto e bom som, dizendo: assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar, assim se faz ao homem cujo rei lhe agrada honrar, assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. E não omita nada. Por quê? Porque Mardoqueu, a humilhação acaba hoje. O Deus da Bíblia está dizendo nessa noite para os Mardoqueus que estão no templo, para os Mardoqueus que estão na porta, para os Mardoqueus que estão em casa, para os Mardoqueus que estão no presídio, para os Mardoqueus que estão na boca de fumo, para os Mardoqueus que estão no bar se embriagando. Ei, Mardoqueu, atenção a Mardoqueu, o tempo da honra chegou, o tempo da humilhação acaba hoje. Quem está entendendo, adore a ele.
é séria. Tem gente aqui nessa noite que estava desesperançoso. O ano de 2021 foi só humilhação. 2019 nem se fala. Quantas pessoas olhavam para você e diziam: acabou para ele, não tem jeito para ela, ele não vai vencer, ele não vai conseguir. Ei, se enganou Satanás, porque tem gente que vai ter que contemplar o Deus da Bíblia te honrando nessa noite, porque o tempo da humilhação acaba hoje e tem dupla honra da parte de Deus para a tua vida. Se você crê, adore a Ele nessa noite. Aleluias. Diga pelo menos para 2 pessoas, diga assim: aguarda mais um pouquinho, fica firme. Diga assim: a humilhação já chegou ao fim. Diga: tem dupla honra para a tua história. Ai, orei, alepas. Eu estou sentindo a presença do grande aqui. Eu estou sentindo os passos suaves dele aqui nessa noite. Eu estou sentindo ele passeando dentro do templo. Eu estou sentindo ele passeando em cima do altar. Eu estou sentindo ele visitando pessoas que estavam caídas, machucadas, maltratadas, desprezadas, humilhadas. Ele está dizendo: eu te tomo pela mão. É hoje, é hoje, é hoje que a honra chega para a tua história, diz o Senhor. Vou deixar você adorar. Que ainda não entendeu, irmão. Você passou por tanta humilhação, e agora que chega a hora de Deus te honrar, você está quieto, você está calado, você está cabisbaixo. Deus te dá autoridade nessa noite para adorar Ele. Alegre o teu coração, o tempo da honra chegou para a tua história, diz o Senhor. Olha aqui para mim. Davi saiu do pasto. Do pasto ele assumiu o reino e foi ungido rei sobre a nação. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas saiu de escravo para ser governador. Aleluia. Diga para o teu irmão: não vai ser diferente. Diga assim: o que tu passas não é para tua vergonha, é para a dupla honra, em nome de Jesus. Olha aqui, vamos concluir. Vamos concluir. Mateus capítulo 23, versículo 12. Abre aí comigo. Vamos terminar. Mateus 23, versículo 12. Remenare choremi canta labas. Reve-me, estudei que manto eu manai. Fique nessa mesma dimensão, adore a Ele. Alimente a tua alma, alimente o teu espírito nessa noite. E saia daqui saciado pela glória, pela presença de Deus. Mateus 23, 12. Pode ler, pastor Leandro. Glória a Deus, aleluias. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Olha aqui para mim. Quem exalta o homem não é o homem que se exalta a si mesmo. É Deus que exalta. Se alguém se exaltar, Ele humilha, Ele abate. Aleluia. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. 1 Samuel 2, versículo 7.
Pode ler, pastor Edilson. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Continue adorando, irmãos. 1 Samuel 2, versículo 7. Glória a Deus. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ok. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Ok. Romanos 10, 11. Missionária Ana Cláudia. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Olha aqui para mim. Na minha tradução diz assim: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Olha aqui para mim. Já observou que tem momentos que nós passamos por humilhações? O diabo faz de tudo para nos parar, faz de tudo para nos envergonhar, mas ele não consegue. E por que ele não consegue, bispo? Porque ele não tem vergonha na cara. Porque quanto mais o inimigo se levanta, mais o Senhor nos dá vitória. Quanto mais o inimigo tenta nos pisar, nos humilhar, nos envergonhar, mais o Senhor nos honra. Olha aqui para mim, deixa eu concretizar, deixa eu concluir. Amã, quando escuta aquilo, baixa a cabeça, engole seco. Tem gente usada pelo inimigo que vai engolir seco daqui para frente. Já viu aquele ditado que diz: aceita que dói menos? Porque o nosso inimigo, irmão, não é o nosso irmão. O problema é que tem gente que deixa ser usado pelo inimigo. Vamos lá? Vamos concluir. Quando a mãe escuta, ele já se retira. Ele vai até a porta do palácio, ele traz Mardoqueu. Imagina Mardoqueu pensando: pois não, vem cá, meu senhor, vem cá, rapaz, o que foi? Eu quero falar com você, o rei mandou chamar e tal. E pega a veste nele, e coloca a coroa na cabeça dele, e monta ele sobre o cavalo. E lá vai Mardoqueu, montado no cavalo, com a veste do rei, com a coroa na cabeça, e Amã puxando as rédeas do... E Mardoqueu em cima. Imagina, Mardoqueu em cima do cavalo. Pois não, vai para onde, rapaz? Calma, fique tranquilo, calma. E ele vai puxando. Rapaz, vai para onde? Vai me levar para a cidade? Sim, rapaz, fique calmo. É ordem do rei, o que foi? Quando se aproxima da avenida principal da cidade, os moradores saem para fora e dizem: ué, aquilo é Amã, o principal príncipe do palácio do rei Assuero. E hoje ele não está em cima do cavalo, hoje ele está embaixo. Porque Deus é especialista em pegar quem está embaixo e colocar em cima, e pegar quem está em cima. Porque tem gente que não consegue valorizar que Deus colocou em cima, e Deus está prestes a colocar para descer. Eu quero ser profeta de Deus para dizer para a nação brasileira, para dizer para os que servem a Deus: valorize aonde Deus te colocou. Porque se a gente se achar demais, Deus pega a prostituta e põe nós embaixo e põe a prostituta em cima. Transforma a vida, liberta a vida e põe em cima. Se nós não quiser pregar, se nós não quiser obedecer, se nós não quiser submeter, Deus pega o craqueiro, liberta ele, transforma ele e faz dele um pregador da palavra de Deus. Mas a obra não para.
É tempo da geração da atualidade se posicionar, parar de nhenhenhé, parar de mimimi, parar de se vitimizar, pegar as armaduras, pegar a espada, entrar na guerra, enfrentar o gigante e ter vitória para a glória de Deus. Olha lá, Amã está embaixo. Consegue ver quem está em cima? Rapaz, quem está em cima é aquele judeu que ficava na porta do palácio que não podia nem andar. Ele está em cima. E tem uma coisa que está chamando a atenção. O que foi? Ele está com a roupa do rei, o cavalo do rei, e na cabeça dele tem uma. Quando pensa que não, aí como olha para cá, a mãe começa a gritar dizendo: atenção, moradores de Suzã capital, olha aqui para mim, olha aqui para este homem. Está vendo este homem? É isso aqui. O que foi? Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É assim que se faz ao homem a quem o rei... Depois que Amã faz todo o percurso e ele retorna para o palácio, o rei diz: terminou, mano? Terminei, meu senhor, conforme o senhor disse. Ok, eu tenho a notícia para lhe dar, Amã. Pois não. Chegou para mim que tu fizeste uma forca para o judeu Mardoqueu. Foi isso? Sim, meu senhor. E eu fiz com 15 côvados. Foi isso mesmo, foi. Pois é, Amã, eu tenho notícia para você. O que foi? Na mesma forca que você mandou construir, vai ser aonde você vai ser enforcado. Os soldados pegaram a mãe, mas eles se debatendo, dizendo: não pode ser, não pode ser. E eles arrastam a mãe, colocam na forca, e a mãe é enforcado. E depois que isso acontece, Deus honra Mardoqueu de uma forma tão extraordinária, que Mardoqueu é honrado dentro do palácio real do rei Assuero como um dos príncipes. Eu quero que você entenda uma coisa: Satanás, a antiga serpente, os demônios, as obras luciféricas, vai ter que entender que Deus vai pegar os pequenininhos nessa noite e vai exaltar para a glória do seu santo nome. Fique de pé. Quero finalizar esta mensagem com os olhos fechados, vendo o céu pelo lado de dentro e dizendo para quem me ouve, para quem me vê do lado de fora: eu quero dizer para você, aonde você estiver: atenção, Mardoqueus, o tempo da humilhação acaba hoje. Atenção, Mardoqueus, o tempo da humilhação não acaba amanhã, não acaba semana que vem, não acaba no ano que vem. O tempo da humilhação acaba hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim. Não fique assustado com o que eu vou te dizer. Você sabe quando é que você identifica um crente Amã? Não é no dia do churrasco, não. Você sabe quando é que você identifica um crente Amã? É quando Deus começa a te honrar. Porque Amã não suporta ver Deus abençoar a vida de alguém. Ele acha que é só ele que tem que ser. Só ele que pode ser abençoado. Está entendendo? Eu finalizo esta palavra nessa noite dizendo: a qualquer momento, não vai demorar, a qualquer momento, a trombeta vai soar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas entra no YouTube, na internet, que vocês vão entender o que eu estou falando. Deus está falando fortemente através da natureza. A terra está gemendo.
Porque aquele que está lá em cima está olhando para baixo e está dizendo: e aí? Vai se conformar com este mundo e ficar embaixo, ou vai se posicionar para subir para cima? Nós vamos ser a geração que vai olhar de baixo para cima, ou a geração que vai olhar de cima? Porque vai ter uns que vai olhar de cima para baixo, vai olhar e vai dizer: tchau, eu perseverei até o fim, por isso eu fui salvo. E vai ter outra geração que vai olhar de baixo para cima, ele aparecer nas nuvens, porque a Bíblia diz que todo olho verá, e vai dizer: ai de mim, que não ouvi a palavra, porque eu não obedeci os preceitos, mandamentos do Senhor, porque não me consertei, porque não renunciei ao pecado, porque não me aproximei de Cristo, porque não dei credibilidade à voz de Deus. Agora a igreja subiu e eu aqui fiquei. É noite de reflexão. Eu sei que as honras da terra é boa, mas a honra que está nos reservada lá em cima é incomparável. Jesus disse: guarde o que tens. Atenção, igreja da atualidade, guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Coroa, Ferdinando, representa honra. Coroa, presbítero Adriano, tipifica a honra. O crente pode ser honrado na terra, mas tem uma honra eterna nos aguardando lá na cidade santa, e é lá que nós vamos morar. Eu quero orar por você agora. Mas antes de orar, eu quero perguntar: onde é que está você que reconhece que precisa, que necessita, que carece de um novo recomeço com Deus? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. É algo entre você e Deus, eu não vou insistir. O que está em jogo é a tua alma, é a tua salvação, é o direito à vida eterna. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com a situação que estamos passando, enfrentando. É preciso fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tomar uma decisão para que as coisas aconteçam. O tempo da honra chega hoje, o tempo da humilhação acaba hoje. Tem vidas aqui nessa noite que precisam de um novo recomeço diante de Deus, e Deus está te dando esta oportunidade. Você que está em casa, que reconhece que precisa recomeçar com Jesus, escreve aí: hoje eu estou recomeçando com o Senhor Jesus uma nova história. Aleluias, aleluias. Alabarias, tweak, reply. Mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Tira esta barreira que está te impedindo de avançar, de prosseguir. É noite de reflexão, é noite de conserto, é noite de renúncia, é noite de reconhecimento, é noite de autoanálise em si mesmo, porque Deus está às portas e não vai demorar. Tem mais alguém? Podemos orar? Está vindo, pode aplaudir, igreja, pode aplaudir. Me canta, refácio. Me canta, aplaude, chorrimini, revasso. De quem me ouve, ne flas. Se Deus tocar no teu coração, não se segure, vem à frente. Se o Espírito Santo te convencer, vem à frente. Nós vamos orar.
Tem mais alguém? Mais alguém? Pode vir. Pode vir. Ablau, erreministu e kefá. Estenda as vossas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, reconhecendo diante do teu altar que precisam, que carecem de um novo recomeço, de uma nova história. Senhor, Tu é Deus que perdoa pecados, que sara as feridas. Tu é um Deus, ó Pai, que anula, que apaga o nosso passado, as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados, e lança no lago do esquecimento. E aqui estão, Pai, os teus filhos, reconhecendo que precisam recomeçar. Senhor, se em algum momento o nome foi apagado do livro da vida, escreve nessa noite o nome dos teus filhos e ajuda-os a firmar na tua promessa, na tua presença, e que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo, até que o Senhor venha. Eu ministro as bênçãos dos céus, o renovo, o fortalecimento espiritual, e nós se alegramos nessa noite, porque os teus filhos estão reconhecendo diante da tua majestade eterna um novo tempo, um novo recomeço, em o nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Pode voltar para os vossos lugares. Permaneça de pé, igreja. Eu vou orar por você. Nós vamos orar agora. Ouve a sua cabeça. Você vai falar com Deus agora, aonde você estiver aí. É algo íntimo entre você e Deus. Comece a falar com Deus aí agora. Ele está te ouvindo. Espírito de Deus, a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite. Senhor, que a tua presença venha fluir no mais íntimo de cada um dos teus filhos, da alma, do entendimento, do coração. Renova as forças daqueles que estiver fraco, alegra o que estiver triste, enche o que estiver vazio. E nós se alegramos em tua presença nessa noite. E profetizamos que testemunhos surgirão a partir de hoje, porque o Senhor tem resposta a cada um dos teus filhos ao amanhecer. Nós ministramos as tuas provisões em todas as áreas, em todos os sentidos. Nós abençoamos a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.